No ar, Heavy Nation, o seu programa de metal na Rádio UOL. Produção e apresentação, Júlio Feriato e Paula Baldassarri. E aí, Headbangers, começando agora a 33ª edição do programa Heavy Nation. Eu sou Júlio Feriato e hoje, excepcionalmente, não teremos a presença da Paula Baldassarri, que não pôde vir, infelizmente. E até porque eu queria que ela viesse muito para conhecer o pessoal que está aqui hoje, nossos convidados ilustres. Ilustres todos os convidados são, mas esses também são especiais, que são o Shamash e o Samesh do Mythological Code Towers. E aí, galera? Tudo bom? Tudo bom, hein? Beleza? Estamos aqui. Muito legal receber vocês aqui, que a gente estava conversando, que eu já conheço Mythological Code Towers já desde da época do primeiro CD, quando vocês lançaram pela Sound Riot, né? Isso, foi em 96. 94. 94? 94 saiu. Saiu no Nevadon, saiu em 94. Isso. Muito legal. A gente já vai falar sobre isso, que eu agora tenho estreia no programa. Temos o Immolation com What They Bring. Dá um tapão aí, mano. Esse foi o Immolation com What They Bring, música que faz parte do EP Providence, lançado agora em 2011, e você pode baixar esse EP gratuitamente no site do Immolation. Só lá, dá um Google no nome Immolation, entra no site da banda e baixa o EP lá, que tá muito bom. E eu quero oferecer essa música pro André Neil do Laconite, que adora Immolation. A gente até discutiu sobre Immolation essa semana no Facebook. André, é pra você. E eu tô aqui com o pessoal do Mythological Code Towers, que tá lançando o Immemorial agora no final do mês.
E aí, como é que tá o lance aí do CD? O que vocês podem falar sobre ele? Então, o lançamento mundial vai ser pela Cyclone Empire, né? O selo da Alemanha. Eles estão lançando agora dia 14, lançamento mundial, né? Eles já enviaram uma promo antes aí para vários sites relacionados ao metal. E a gente recebeu boas resenhas desse álbum, né? Do Brasil saiu pela Mutilation, né? Nem tem como falar mal, né, cara? Porque, na minha opinião, sem puxar saquismo aqui, mas o Mitológico eu acho que é a melhor banda de Doom do Brasil, cara. Com certeza. Você acha que desde o começo, acho que não teve nenhuma banda do estilo que superou vocês, não, né? De boa. É que o estilo é bem restrito, né? Tem poucas bandas, assim, as bandas que sobressaem aí, o Serpent Rise, né? Serpent Rise. Lá, tipo, poucas bandas mesmo. Existe ainda o Serpent Rise? Eu acho que existe. Acho que não existe. Eles estão gravando material novo aí, se eu não me engano. Acho que esse ano ou outro deve sair alguma coisa. Eu acho que o Serpent Rise foi uma das primeiras bandas do Brasil que eu conheci, desse estilo. É a mesma época, praticamente. Assim, mesma época. Guerrenon, Serpent Rise, Mythological Towers, tinha... Isso, todas as bandas lançaram as primeiras demos na mesma época, né? Começo dos anos 90, o auge do Doom Metal no mundo, assim, né? Foi quando teve o boom mesmo, né, do Doom Metal. Aí o Mitológico Ele nasceu junto com o Doom Metal lá fora também, porque o pessoal pensa que às vezes surgiu lá e depois, muito tempo, e depois a gente repercutiu aqui. Né? Era na mesma época, era simultâneo que acontecia, assim. Só perguntar, o início do Mythological tem alguma coisa a ver com o Pentacrostic? Parece que teve uns integrantes que eram da banda. Os integrantes. Alguns integrantes. Os integrantes eram do Pentacrostic. E saíram e formaram o Mythological, é isso? Isso. Quem pode falar é o Samed, né? Que participou a maioria da banda saiu pelo menos Pentacrostic. Que foi que gravou o primeiro CD deles, o The Pain Tears? O The Pain Tears é a formação com 3, 4 integrantes que são Mythological, né? Mythological Towers. E é daquela época. Aí a banda se dissolveu, né? E os integrantes saíram do Pentacrostic e formaram o Mythological. Convidaram o Samed, né? Os vocais. Tá? Até hoje aí. Eu entrei em 98, né? Depois da gravação do Sphere of Nebadon. Aí, de lá pra cá, a banda tá bem estabilizada, né? Tive algumas mudanças de formação e agora somos um quarteto, né? E tipo assim, vocês nunca pensaram em regravar o Sphere of Nebadon? Que eu acho um puta de um álbum, acho que... Vocês nunca pensaram em regravar ele com a produção de agora, assim, com a tecnologia de hoje? Eu acho que assim, funciona algo assim, gravou, escreveu um livro, escreveu. Aquilo tem que ficar daquele jeito, com o que tem de melhor, com o que tem de pior, né? A gente nunca pensou assim, fazer regravar o álbum, né? Uma nova roupagem. A gente havia pensado assim, gravar uma música ou outra, mas nunca passou pela cabeça gravar o álbum inteiro. Bells, né? Porque a essência dele é aquele mesmo, né? Aquele registro, né? De qualquer modo é um álbum, um puta de um álbum ainda. Ele repercutiu muito, porque foi o primeiro álbum de uma banda brasileira de Doom e lá fora, assim, as pessoas não acreditavam que existia uma banda daquele tipo, daquele naipe, num país como o nosso, ensolarado, samba, carnaval, né? E aquele estigma de tem que ser música agressiva, rápida, né? Então os caras não acreditavam que existia uma banda lenta. A gente é o estranho no ninho desde sempre, né? No underground. Mesmo dentro do Death Black Metal, a gente meio que corre por fora ou pelo fundo, não sei. A gente sempre, como a gente estava sempre meio que antenado no underground, pra gente foi natural isso, né? Lá fora rola banda de Doom, Black Metal, é tudo essência do underground, né? Sempre mesmo assim, não existe isso daí, né? E aqui no Brasil eu sou ainda como algo estranho, né? Uma banda de Doom Metal, assim, é bem estranho. E tem alguma outra banda de Doom do Brasil que vocês destacariam? Então, eu posso destacar o Serpent Rise, né? Umas primeiras bandas aí, excelente. Helllight, Lacrimator. Helllight, boa pra caramba, hein? A gente inclusive a gente recebeu o material do Helllight, só que no programa não dá pra tocar, que as músicas são muito grandes, cara. Tem mais bandas, só que a gente não lembra, né? Tem um montão de bandas. Sorrow, né? Tem poucas bandas, que nem eu falei, o Doom Metal no Brasil é muito restrito, né? As pessoas veem como um preconceito, assim, com Doom Metal, acha uma coisa meio depreciativa, tipo
vincula com gótico, mas tem aí que tá, né? Tem coisa gótico que é legal, assim, e o pessoal vê como uma coisa bem depreciativa. O pessoal do metal, né? Tem muito preconceito ainda vinculado aí. Doom Metal é muito poderosa, né? Mistério, né? Uma coisa maldita, né? O próprio nome já diz, Doom, né? Doom. E outra coisa, vocês lançaram o Sphere of Nebadon, depois vocês lançaram o Remote, qual que é o nome mesmo? Remote Meridian Hymn, que é algo como... Towards the Magnificent Realm of the Sun, um título bem grande. Eu cheguei a traduzir o título, alguma coisa, não sei o que, do Sol, não é? Towards the Magnificent Realm of the Sun, né? É isso. Para o Reino do Sol. E nesse álbum vocês mudaram totalmente o direcionamento da banda, né? Tipo... Ele é meio conceitual, assim, a letra e a música também. A gente começou a incorporar várias outras... Então, a gente tá... Como a gente sempre foi antenado underground, né, cara? A gente buscava influências, inspirações variadas, assim, não só no Doom Metal, né, cara? A gente sempre ouviu um Black Metal, Dark Wave, Dark Ambient, né, músicas épicas, trilha sonora de filmes. Então isso estava vinculado a nossas inspirações. Então foi natural pra gente, assim, fazer um álbum bem diversificado, até pulando para outras áreas musicais, assim, dentro do underground, né? Mas liricamente ele também é bem diferente, né? Ninguém nunca escreveu sobre temática pré-colombiana no Brasil, eu acho, né? E pode ter banda na América do Sul, assim, Bolívia, Peru, mas eu acho que era algo muito forte, um tema tão assim... Muito além, né? Muito além, um tema tão instigante, uma coisa tão assim... misteriosa, poderosa, que uma banda de Doom, que tem um estilo bem pesado, pra gente era natural, assim. Isso também vem com o que a gente vai de encontro, assim, com... E também que a gente... Escreveu sobre o passado. Não foi uma coisa assim... Escreveu sobre o passado sul-americano. Não foi uma coisa assim que a gente, vamos falar sobre isso, tal, só para, né, ser diferente, assim. Foi uma coisa que veio espontâneo, do nosso assim. gosto, nossa admiração por civilizações antigas e toda aquela riqueza da cultura e remanescência da cultura pré-colombiana, né? Isso aí tudo deixou a gente... A letra casa bem com o Doom Metal, né? Então, a temática em si. Admirados por esse tipo de tema, né? Então, pra gente foi natural, assim, encaixar isso na temática desse álbum, do segundo álbum, né? E foi um álbum muito elogiado na época que eu lembro. Até a Rock Brigade, né, que falou que isso. Eu não lembro qual que foram as palavras corretas, mas eles falaram assim, que se o Mythological Cold Towers quisesse, pode ser o Dimmu Borgir brasileiro. Não comparando o som, mas em termos de popularidade. Eu lembro que eles... projeção, né? De grandeza, entendi. Eles quiseram dizer isso com foi esse o álbum. Fernando Souza Filho, né? Ele deu nota 9,5. A gente ficou até meio impressionado, porque do lado tinha o CD do Deep Purple, né? Nota 7. Eu falei, nossa... mas viajou, né? Foi... Não tinha como... gratificante. Não falar o contrário. Não tinha como, porque é um álbum muito bem produzido. E vocês gravam no estúdio de vocês mesmo, é isso? É isso. Ancient Valley Tower, né? É o Halman que sempre grava tudo, né? O baterista. E assim, sempre faz assim de forma, vamos dizer, estúdio caseiro. Isso, uma coisa bem natural, bem sem pressão nenhuma. A gente desencanado vai lá e grava na hora certa, né? E esse novo álbum, In Memoriam, foi gravado lá também? Foi gravado lá também. A gravação iniciou em setembro de 2010, né? E encerrou em janeiro de 2011. Foi isso. Então vamos escutar aí o som novo do Mythological Cold Towers em primeira mão aqui pro Heavy Nation. Vocês já tinham soltado a Lost Path to Manoa, né? Isso. Música muito boa, agora essa aqui, né? Primeira mão, né? Primeira mão. O programa. Isso. Like an Old Forget in Immemorial Eras. Dá um tapão aí. Punishing my darkness, free from the sun.
Tá aí, esse foi o Soul Fallen com To The Wolves At My Door, do álbum Grave New World, lançado em 2009, banda da Finlândia, muito boa, fica a dica aí pra quem quiser procurar algo sobre eles, né? Antes tivemos os curitibanos do Semblant com Black Babylon, música do CD Last Night of Mortality, lançado em 2010. É uma outra banda de gothic doom metal, muito boa, uma mina no vocal, canta bem pra caramba. E abrindo o bloco, Mythological Cold Towers com Like an Old Forget in Immemorial Eras, música do novo álbum que vai ser lançado agora no final de outubro. Isso, vai sair pela Mutilation no final de outubro, né? Mas antes vai sair pela Cyclone Party lá da Alemanha, dia 14. E assim, eu tava lendo sobre o conceito do álbum, que vocês pegaram de só me corrija se eu estiver falando errado, vocês pegaram de um livro que fala sobre uma cidade perdida na Amazônia. Na verdade esse é o final de uma trilogia, vamos dizer, das Américas, né, que a gente colocou. O primeiro álbum, o Remote, ele fala sobre a situação sul-americana de modo geral, vamos dizer assim, da América pré-colombiana, sobre os Incas, enfim. E o The Vanished Pantheon é um pouco mais centrado na Mesoamérica. E esse a gente voltou aqui para dentro do Brasil, para a Amazônia. Então fala sobre civilizações perdidas na Amazônia. Então fecha um ciclo. E então são os 3 álbuns últimos são meio que interligados, então, né? A ideia é mais ou menos sim. As civilizações pré-colombianas, né? Sobre o último Memória tem bastante letra falando sobre cidades perdidas, sobre exploradores que se perderam na mata, só que isso tudo sob uma ótica bem alucinante, bem fantasmagórica, bem misteriosa, fantasiosa, né? Também Fantasiosa. E pra compor esse álbum, assim, todos vocês colaboraram ou é só um assim que centraliza tudo? Então, o guitarrista Necron, né? Ele chega com as melodias, as bases de guitarra, a gente vai incorporando, né, o sentimento real da banda, assim, a coisa vai andando, né? Mas na parte lírica eu falo, que nem esse último álbum, quem que teve a ideia? Na parte lírica eu que escrevo, eu sempre pesquisando, lendo um pouco sobre o assunto, e o assunto sobre cidades perdidas na Amazônia é um assunto que praticamente não existe, até assim, na mídia em geral, é uma coisa meio que maldita. Nem eu sabia disso. É uma coisa, o livro do Karl Brugger tem umas histórias bem fascinantes por trás, tanto ele não é difícil encontrar ele em português, e toda essa coisa de mistério amazônico, mistério brasileiro é uma coisa meio que deixada de lado. E mais uma vez, não... Tem poucos profissionais também na área, né? A arqueologia brasileira, assim, é uma coisa bem restrita também, assim. Por isso que casou com o Doom Metal, o Metal já é maldito no país. A gente já pega um assunto que já não... Tem poucos arqueólogos, assim, não é uma coisa bem aprofundada. O pessoal estuda mais o básico mesmo do Brasil, assim. É uma coisa muito instigante, a gente não sabe até porque não tem tanto até banda que fale até mais, até do assunto, enfim, né? Que na verdade eu acho que o pessoal prefere pegar mais o que é de fora mesmo, né? Talvez. Tem mais acesso, né? É uma coisa tão na cara, né? Uma coisa tão fácil de ver. Ou quando se trata de coisa brasileira, você tem que pegar uma coisa da África, por exemplo. Na verdade, tem o passado, esse é o passado imemorial, um passado que ninguém sabe, mas é um passado brasileiro, um passado... Antes dos colonizadores, né, vierem pra cá, né, existia uma história, né, que infelizmente eles apagaram, foi uma coisa meio que proposital, né, prevaleceu o eurocentrismo, né? Mas o livro que fala sobre essa cidade perdida é um livro de ficção ou é algo estudado mesmo? Ele é uma reportagem, uma mistura de reportagem com encontro com xamãs, é um livro que ele existe em espanhol, inglês e em alemão, né? Em português não? Em português eu acho que já foi publicado talvez em português de Portugal, mas eu não tenho certeza, eu nunca cheguei a... Caramba, uma coisa que fala sobre o Brasil, né, e não tem aqui. Mas é maldito esse tema, né? A maioria tema maldito. Os estudiosos, os pesquisadores são lá de fora mesmo. Aqui não tem incentivo, né? Não tem o cara faz uma faculdade de história, uma pós-graduação em arqueologia brasileira, é muito difícil. Tem só na Unicamp, por exemplo, que é um grupo elitista, assim, de pesquisadores, e olha lá. O cara tem que ir lá fora, por exemplo, no México, fazer uma pós-graduação de arqueologia para tentar vasculhar aí que tem
de bom. E as melhores coisas escritas interessante sobre o Brasil tá escrito em outra língua, em alemão, em inglês, até em espanhol, né? em espanhol. Caramba, cara. Infelizmente é assim, né? E falando assim, de shows ao vivo, vocês são uma banda que praticamente quase não toca ao vivo, né? Por que isso? Né? É porque são vários fatores, assim, a gente não gosta de tocar muito, né? Pra não ficar uma coisa meio maçante, toda hora, todo final de semana tocando, todo mês, né? O pessoal fica meio, né, perde aquele... Já que a gente já não tocava muito, então já escolheu a gente parar de tocar quase de vez, então. Porque não tinha tanto convite, a gente achava que a gente ia tocar e ficar meio deslocado. Mas não seria também... Não sei, a música da banda, não sei, ia ser... Não ia soar como a gente queria. Talvez não é pelo fato das músicas dos 2 últimos álbuns serem muito grandes pra ser tocado ao vivo? Também, para executar tudo aquilo ao vivo... e vai umas 2 horas de show, né? É, muita coisa. E a gente sempre ficou meio escondido também. A gente quer sempre ficar mais... Há uma necessidade de uma estrutura legal, assim, também pro nosso também shows, falta né? de estrutura. E também é porque a gente também quis ficar também, não quis tocar direito. Mesmo. Então foi uma escolha da banda não tocar ao vivo. Não tocar tanto, não tocar tanto, praticamente, né? Mas assim, e tem outro fator também, que nosso baterista, o Almon, ele tá morando na Irlanda, né? Então, assim... agora é outra, né? Mais um motivo pra não tocar. Mas quando ele voltar, a gente tem ideia, assim, de fazer um show, assim, um ou outro, mas a gente gosta de fazer aquele show marcante, né? Que vai aqueles fãs mesmo, e um show que... não ser um lugar de diversão, como se fosse um culto, de tocar e ter alguém que realmente... Você vai ver aquela banda e é um fervor, assim, ao máximo pra ver a banda, então... Aquele show que vale a pena aí mesmo, né? Pra não ficar aquela coisa, todo mês esses caras estão tocando, e fica uma coisa meio maçante, né? E eu tava vendo também que esse novo álbum, o In Memoriam, ele lembra mais um pouco o Sphere of Nebadon, assim. Sim, é. Vocês concordam com isso? É isso mesmo? Concordamos, porque... Então, é porque a gente quis dessa vez resgatar, né? O Doom Metal daquela época, no começo dos anos 90, né? Que era um Doom Metal essencial. O guitarrista também é bem perseverante em fazer esse tipo de música, sempre foi. Isso. A gente deu uma volta e agora voltou. E principalmente pelo primeiro álbum, que marcou bastante, né? A história da banda, né? A banda que fincou aí o nome da banda aí no underground, na cena underground mundial, né? E é isso, né? Fazer um resgate, uma como é que se diz? Uma volta do metal frio, volta Back to the Roots. Back to the Roots. Outra coisa, na época ele foi lançado, voltando a falar do Sphere of Nebadon, ele foi lançado pela Sound Riot, que era do Mato Grosso do Sul, não é? Isso, Campo Grande. Campo que Grande. Era do Patrick e do... Qual que é o nome do... Luiz. O que aconteceu com esse pessoal? Eu acho que eles mudaram pra Europa, né? Estão morando... O selo acho que continuou lá em Portugal, parece. Que eu lembro, cara, que a Sound Riot foi uma das primeiras, não sei se foi uma das primeiras, mas foi uma das primeiras que eu conheci a trazer essas bandas mais obscuras pro Brasil, né? Ela impulsionou um pouco na época, assim, mostrar um pouco dessas bandas, mais dessa cena que crescia lá na Europa, né? Porque era só eles que traziam na época. Tinha Hellion já, tudo, mas eles que meio que impulsionou mais no underground. Inclusive até o catálogo deles era bem diferenciado, tinha comentário de cada lançamento. Que mais ou menos que rolava lá fora, né? Eles pegaram a ideia lá de fora e isso. Fizeram pro Brasil, né? Como tinha que ser mais ou menos. Só que depois não rolou tão legal, né? Aí não sei o que aconteceu. Depois do Sphere of Nebadon, eles tomaram rumo e foram lá pra fora. A gente não tem mais conhecimento das atividades do selo. Os caras sumiram praticamente. Uma pena, né? Eu peguei muita coisa de lá. Mandava dinheiro por carta, camuflada. Distribuidora, né? E mandava... Eles tinham também um fanzine, né? Book of the Monarch. Era um fanzine. E vocês saíram até saiu Hot in Christ. Hot in Christ falando de vocês também, que eu lembro. Já tinha existia um monte de zine no Brasil, né? Eles apresentaram mais um zine, só que tinha o nome da distribuidora. Projeção maior, aí ajudou um pouco mais, né? E o que vocês têm a dizer sobre eles, pelo trabalho deles com o mitológico na época? Foi do jeito que vocês queriam?
Pois na época foi bom, só que também o CD demorou muito a sair. Então, assim, a gente tem boas memórias, assim, por causa daquela coisa de querer sair o CD, de ter... Mas também amargou bastante coisa porque foi bem demorado também. Foi demorado pra sair o CD, vocês já tinham gravado e demorou... Isso, demorou muito e ficou uma coisa meio que... Ficou muito demorado, não tem tanta... Atrasou um pouco. Atrasou um pouco também. E agora vocês estão lá no selo do Tulula. Isso, o Tulula ele tá lançando no Brasil, né? O Immemorial, né? Embora ser o lançamento oficial mesmo é pela Cyclone Empire, o Tulula vai fazer seu grande trabalho aqui no Brasil, né? Um cara que tem visão, um cara que sabe divulgar as bandas aí, né? Um cara que tá no Mutilation Records, um selo bem renomado aí no Brasil, né? O cara tá há tempos aí batalhando aí, já bastante tempo. Tem bastante banda já lançada, né? A gente escolheu o cara também... Sabe trabalhar bem. O Sérgio, porque ele sempre foi fã da banda, né? Então isso casou, assim, o interesse de lançar a gente e de gostar da nossa música, né? Os outros dois foram lançados pela Somber, é isso? Somber Music. Foi pela Somber. E não deu certo de lançar com eles dessa vez, né? Aconteceu um montão de coisa que não teve mais um encontro, né? Foi uma coisa natural e a gente resolveu agora pelo Tulula, né? Pela Mutilation. Porque a Somber agora o interesse deles é mais licenciamento, né? Não sei. É isso daí. Acho que é isso mesmo. Licenciamento de CDs, né? Outra visão, outra... Né? Outro interesse, né? Bacana. Então vamos aí agora escutar um som aí que é uma das primeiras bandas aí do Yornland, Mundanos Império com Predominate. Dá um tapão aí, mano.
Heavy Nation. Tá, esse foi o Eterna com In God We Trust, cover do Stryper, que a banda gravou para sair em um tributo ao Stryper. Não sei quanto que vai ser o tributo, não tem nenhuma informação, mas fica aí a informação para todo mundo. E um abraço pro Neno Fernandes, vocalista do Eterna, que já tá convidado para vir aqui no programa faz tempo já. Antes tivemos o Memento Mori com Lost Words, e você deve conhecer o Memento Mori, não? Ah, sem dúvida, né? Messiah Mark no vocal, a primeira fase, né, do Memento Mori. Imaginei que vocês conhecessem mesmo. Inclusive até eu coloquei no setlist pensando em vocês, cara. Não sei porquê. Baterista, né? Snowy Shaw. Então. Só que esse álbum aqui não foi gravado pelo Messiah, né? Foi aquele Christian Andre, que na época ele tava no Ted Morose. Certo. Não é Morose, é Morose. É isso aí. Então, Memento Mori com Lost Worlds. E abrindo o bloco tivemos o Mundanos Império com Predominate, que é uma das primeiras bandas do Jorn Land, aquele vocalista do Masterplan, que já tocou em um monte de banda lá na Europa, enfim. E essa faixa do Spectral Spheres Coronation de 98. Vocês curtem Mundanos Império? Então, não conhecia. Querem comentar alguma coisa de alguma banda daqui? Deixa eu ver, Memento Mori, legal, Mundanos Império, Black Metal, Soulfire eu não conheço, Semblante, Immolation. Acho que só Immolation, Mundanos Império, né? E o Memento Mori. Isso, Immolation, né? Banda histórica aí, uma das primeiras bandas mais brutais, né? Do death metal.
gente curtia bastante aí o primeiro álbum, Down of Possession, né? É o que eu mais gosto também. Eu lembro de uma nota que eles lançaram em alguma revista, né? Na época, que o lançamento do Down of Possession seria tão pesado que precisaria de um caminhão para transportá-lo. Realmente acho que pra época foi um dos álbuns mais brutais assim mesmo, né? Já tinha o Altars of Madness no Morbid Angel, já tinha um monte de banda, mas acho que eles também meio que se... Não é inovaram, né? Mas eles Intenso. fizeram a diferença naquela época sim, cara. E outra coisa, vocês têm bandas paralelas também, nos projetos, né? Quais que são, assim? Tem o Templum, que é black metal, a gente sempre tocou com os nossos amigos, né? Que tem CD já, né? Não tem? Não tem. Só demo tape. Só demo. Mas nunca chegou. A banda foi formada, né, pelo Yaotzi e Thorngreen, né? O Tempo, por acaso, não é uma banda que teve aquilo que distribuiu uns flyers pela internet e falando que era contra a mídia, não sei o que, contra ter camiseta da banda. Não. Foi essa? Não chegou. Acho que essa daí é o Crucial. Crucial. O Crucial era da nossa época. Nossa época. Eu lembro. O Crucial é mais ou menos na mesma época, né? O Templum, a gente tem 3 demos lançadas. E não pretendem lançar nada? A banda tá de stand-by, né? Tá ocorrendo alguma coisa, né? Mas aí futuramente a gente pretende voltar, deixar essa moda black metal aí passar um pouco, né? Tá um pouco maçante essa cena black metal hoje em dia, né? O Templo sempre foi uma banda única ainda também. A gente começou a tocar black metal no começo dos anos 90, na época que as bandas norueguesas estavam começando também, né? Era uma época bem legal, assim, e a gente pretende voltar, assim, no dia, na época certa, assim, tiver a cena bem... Uma coisa mais fria, né? A banda mais fria, mais... a cena tiver mais coesa, né? Legal. E com o Mitológico, com esse novo álbum, vocês não pretendem fazer tipo uma carreira internacional, fazer turnê e tal? Não tem essa pretensão? A gente, em princípio, esse ano ia acontecer alguma coisa, mas questão de datas, né? Não deu muito certo por outros motivos, a gente não conseguiu realizar. Talvez ano que vem... Quando o Ramon voltar, né? Isso vai... Como ele já tá lá, né? Na Irlanda, mais fácil e tal, ele tá contactando lá, tem bastante contato na Europa, assim, a coisa fica mais fácil pra gente, né? Aliás, ele foi fazer o que lá? Ele foi lá pra estudar? O que é? Foi pra estudar. Ele e a esposa foram pra estudar. Aprimorar o inglês, conhecer mais a cultura, o inglês, tudo. Já volta com alguma influência também, né? Como é que funciona a coisa, assim, em termos de cena. Chegar mais perto, né, da onde acontecem as coisas de forma mais, assim, forte. E falando de música, o que vocês costumam escutar em casa, cara, quando vocês estão com vocês black metal, eu já sei que vocês escutam. Mas fora do metal, assim, tem alguma coisa que influencia no som do Mitológico? Fora do metal, acho que talvez rock progressivo, dark ambiente, né, dark wave, clássica. Coisa mais obscura, assim. O Chamaço, inclusive, me indicou uma banda esses tempos aí, o Devil's Blood. The Devil's Blood. Que a gente tocou, inclusive, aqui. Essa banda aí pratica aí um rock psicodélico, né? Com influências mais misteriosas, mais... Fala sobre o ocultismo. Meio na linha do Coven, né? Antigo, um pouco de Uriah Heep e... destaco bastante a vocalista, né? Bem talentosa. Muito legal, Devil. A gente tocou aqui no programa e eu esqueci de oferecer pra você. Que eu tô ouvindo direto, assim. Que bom. O Ghost, né? Ghost, inclusive, a galera tá me cobrando muito pra tocar o Ghost aqui. Eu não sei por que ainda não encaixei em nenhum programa, mas logo eu vou colocar aqui o Ghost, assim. Bom, então turnê praticamente ainda não tem nada. Não tem nada programado, né? A gente tá mais na expectativa do lançamento do álbum, né? Ver como vai acontecer as coisas, né? Por enquanto tá saindo bem, algumas resenhas bem interessantes, falando bem do álbum. Provavelmente será provavelmente não, é o melhor álbum, né? Do Mitológico, na nossa opinião, né? O pesado, mais consistente, né? É o que a gente sempre quis fazer, mais pesado, mais consistente, direto, né? E as músicas voltaram a ser um pouco menores, né? Sim. Isso já foi pensando em tocar ao vivo? Também tocar ao vivo, poder divulgar melhor a banda, assim, né?
comercialmente falando, é mais viável, né? É, Mas que a gente já- nunca foi uma banda comercialmente Pra projetar mais, né? projetada, a gente nunca pensou dessa forma, sempre fazer música do jeito que a gente sempre quis, né? Então as músicas sempre longas, assim, não... Mas tem músicas longas no álbum também, prevalece aquela parada épica que a gente faz, né? Bem majestosa, de... Usar bastante teclados, bastante climas, né? Isso, atmosfera bem barbárica, assim, ainda prevalece no álbum. Bacana. Mas tem algumas músicas um pouco mais curtas. Então vamos escutar o bloco do convidado, que são músicas só que o pessoal do Mitológico escolheu aqui, meu. Pode anunciar a primeira aí, o Shamash. Então, a primeira vai ser o Celtic Frost, o Dalf Megiddo, né? Que é do To Megatherium. Do Megatherium, isso mesmo. Foi um Melhor álbum disco já feito em metal. dos anos 80 aí, um álbum barbárico, né? Misterioso. É o melhor disco. Melhor disco. Mais lento que o anterior, né? Tem aquela... são poucas músicas rápidas, né? Sim, Mais é. músicas lentas. Parece uma orquestra de mortos, né, intensas, tocando. é. Orquestra de Mortos, foi boa essa. Dá o tapão aí, mano.
E esse aí foi o Ankagram, Life's Ocean, banda escolhida pelo pessoal do Mythological. O que vocês têm a dizer sobre o Ankagram? É uma banda da Rússia, né? Funeral Doom aí, uma das melhores bandas que a gente já ouviu. Impressionante o som deles, tem mais de 10 minutos, né? Várias atmosferas. E na Rússia é legal que tem destacado várias bandas aí. O Doom Metal é bem grande, né? Novo polo aí, né? O Doom Metal aí. Rússia tem surgido muita banda boa de lá. Tem uma gravadora grande lá, Solitude. Né, depois que democratizou o negócio lá, parece que eles... Várias bandas, uma delas também muito boa, The Morningside, né? Pra quem gosta de um som mais... Morningside. Tipo Catatone, assim, bem legal. E quem que escolheu o Ankagram? Nós dois, né? É, eu escolhi porque é um som que tá bem próximo, assim, à proposta nossa, mitológico, né? Embora a gente não faça um Funeral Doom, mas aquela coisa de mistério, né? Sim. Intensidade. A banda é bem intensa, bem grandiosa, né? Tem uma música bem grandiosa. E antes tem uma banda que dispensa apresentações, né? Samael com Messenger of the Light. E aí? Samael é o ícone do black metal dos anos 90. Eu considero como o primeiro álbum, assim, de black metal verdadeiro mesmo, né? Vocês curtem a fase atual deles? Eu não escuto tanto a fase atual. Eu ouvi algumas coisas, achei meio maçante, assim, eu achei meio clichê, assim, não me impressionou. Pra gente mesmo, Samael, bom os 3 primeiros, né? Cerimônia. Acho que o Cerimônia foi eu lembro quando lançou foi febre, assim. Ia nos shows aqui no interior, que eu ia muito, todo mundo com camiseta do Samael. Samael. Capa do Cerimônia, que é o Cristo. Eles têm alguns álbuns mais eletrônicos, né? Industrial eletrônico, tem algumas coisas interessantes, né? Tem a temática dele sempre é interessante. Boas. A temática é sempre interessante. Né? Que é algo não convencional dentro do metal. Isso que a gente curte bastante também. É sair um pouco do convencional, do padrão, né? Isso o Samael tem muito de sobra, assim, uma banda excelente. Legal. Mas que a gente mais gosta é os 3 primeiros. Né? Com certeza, eu também. E abrindo Celtic Frost com Dawn of Megiddo, do álbum To Megatherium, já falaram, o melhor álbum pra mim é o melhor álbum dos anos 80. Com certeza. Pra mim, em geral, assim, eu ouço aquilo lá do começo ao fim. Pra mim, esse e o Killing Technology, né, do Voivod. Dois álbuns excelentes. Assim. E coisas atuais, vocês costumam escutar, meu? Coisa de agora? A gente ouve como, assim, Funeral Doom Metal, né? Dark Ambiente. Dark Ambiente. A gente sempre ouve banda... A gente sempre ouve as bandas antigas e sempre ouve banda nova. A gente não fica essa coisa de ficar ouvindo coisa do passado ou ficar só ouvindo coisa nova, assim. Então pra gente não fica... Metal é uma continuidade, né? Não é uma coisa... A gente não vive aquele romantismo de ficar... só o que é antigo é bom, né? A gente sempre tá antenado e ouvindo coisas novas interessantes, desde que tenha, né, uma aura assim, que nem a gente sempre fala, de mistério, de uma obscuridade, né? Tá, e inclusive o Edu Falaschi do Almar e do Angra também, ele teve aquele falando do pessoal que fala muito dos anos 80, que só escuta o que é dos anos 80, só faz coisa dos anos 80, sabe? Tipo, só compõe coisas referentes aos anos 80. Inclusive por isso que eles quiseram se diferenciar no novo álbum. Não sei se concordam com isso, desse... A gente veio dos anos 80 até, né? Mas a gente não fica fazendo essa coisa panfletária dos anos 80. Então, a gente viveu a época, né? Foi legal, foi grandes bandas e pra gente prevalece até hoje, assim. Mas o metal é continuidade, meu. Tem muita coisa legal nascendo aí. E a gente tem que estar sempre antenado, né? Não ficar parado no tempo. Tem coisas boas nos anos 80 e coisas ruins, como tem coisas boas e ruins agora. Então a gente gosta assim da aura que tem a época, mas não ficar de uma certa forma cada estilo cultuando assim no seu contexto, assim, né? O heavy metal quando surgiu, né? Aquele contexto de novidade, né? O thrash metal veio no conceito de Guerra Fria pra época, assim. Hoje em dia, sei lá, pra gente... Hoje em dia fica um arremedo essa coisa de ficar falando sobre isso. Pra gente é datado, né? Ainda tem algumas bandas que conseguem fazer uma coisa mais coesa, assim, mas muitas delas a maioria é clone, né? Dá pra ver que clone é caricato, né? Fica caricato. O bom mesmo. É quando fica uma coisa realmente
Você que vê acrescenta, né? espontâneo. Traz alguns elementos novos pro metal, assim, né? Muita gente é contra, sei lá, introduzir coisas novas, elementos novos, assim. Mas depende, né? Desde que a música fica coesa, o que importa é ficar uma boa música, né, cara? No final é isso aí. O que importa é o resultado final. Não ficar nesse romantismo que só o passado é o melhor. Isso pra gente não... Estamos velhos pra isso. É isso aí, esse foi o Mythological Cold Towers aqui no Heavy Nation, lançando Immemorial, novo álbum, agora no final de outubro, né, pela Mutilation Records. Tem algo mais a dizer aí? Quer dar um recado, passar site, enfim, o espaço é de vocês agora. Agradecer aí o programa Heavy Nation, né? Você, Júlio, aí pelo espaço que você deu pra gente aí. Não, que pra mim, cara, é uma honra receber vocês aqui, cara, porque eu já acompanho a carreira, como eu já falei no começo, desde o começo da banda, acompanhava os shows lá no Underground, quando eu morava no interior, comprei o CD na época, o Book of the Monarch, acompanhava entrevista, tudo, então receber vocês aqui pra mim é uma honra muito grande, É a cara. primeira vez que a gente participa também de um programa de rádio, né? É a primeira vez. Isso aí. Agora a gente tá projetando, né, uma coisa maior que mitológico, né? Sim. Aproveitar o lançamento aí e Espero que seja Fazer o que o pessoal- primeiro de muitos, né? Sim. ouça aí o trabalho, né? E agradecer os fãs que sempre apoiaram a gente, todos eles, né? Desde o começo, os fãs tanto antigos quanto os novos, né? O mitológico nunca morrerá, assim, a gente sempre vai Isso, estar escondido, mas a gente vai estar lançando coisas boas, Uma banda assim, que a coisas gente não gosta de se expor muito, mas a gente, quando aparece assim, é pra marcar mesmo, né? Aliás, é uma característica própria do estilo isso, né? Das bandas não se exporem muito, né? Tá, Isso. de maneira geral, underground, as bandas, né? A gente acompanha mais ou menos essa cultura, né? Lá fora rola mais ou menos assim também. My Dying Bride também é uma banda que toca muito pouco também, né? Várias bandas são assim. Lança álbuns assim, tem um espaço de tempo um pouco maior que as outras, né? Então, são bandas que não estão preocupadas assim com aquela pressão de gravadora e ter que tocar em todos os lugares, né? Tem que ser a coisa bem na oportunidade certa, no tempo certo. Fazer o seu tempo. É aquela coisa, eu toco por prazer, por paixão, se não for Isso, assim, né? paixão, feeling, né? Se não for assim, foda-se, né? Não é mesmo? Acho que é bem nessa linha, né? Isso mesmo. Então é isso aí, foi legal receber vocês aqui, meu. E galera, até semana que vem. Semana que vem a gente volta com o Crisium. Fiquem atentos aí. Abração, até mais.